livro da Bíblia que a gente vai compartilhar nessa manhã com vocês é o livro que nos chama a um aprendizado. Não é o livro de Provérbios. Alguém pode ter pensado, é Provérbios. Provérbios realmente é um convite ao aprendizado. Mas há um outro livro escrito por Salomão, Eclesiastes, que também é um livro que é um chamamento ao aprendizado. Porém, Provérbios, a mim me parece, foi escrito a uma comunidade na sua totalidade. E já Eclesiastes, a mim me parece, que é escrito às pessoas, é escrito aos indivíduos, né? Salomão teve a sua própria experiência de vida, e aí então ele deseja, através do escrito de Eclesiastes, transferir isso, recomendar esse aprendizado às pessoas. E eu quero te convidar a vir comigo e a gente poder compartilhar essa palavra. Eu sei, será uma palavra poderosa da parte de Deus para as nossas vidas. Amém? Eclesiastes, capítulo 6, versículos 1 e 2. E nessa manhã, eu quero falar sobre simplicidade para ser vivida, ok? Então nós vamos compartilhar essa palavra, é uma palavra poderosa, uma palavra escrita por um rei, herdeiro de seu pai no trono, filho de Davi, Salomão. Salomão, num período grande, podemos dizer assim, da sua vida, ele teve uma experiência magnífica e maravilhosa com Deus. Deus se manifestou a ele de uma forma maravilhosa e ele foi um dos reis mais bem-sucedidos do trono de Israel. Por conta de uns equívocos dele, o final de sua vida e a sucessão do trono ficou comprometida. Porém, nós aprendemos muito com este homem que pediu sabedoria a Deus, que pediu conhecimento a Deus, que pediu inteligência a Deus. Um homem que teve a simplicidade, a humildade, para reconhecer que Deus era glorioso, Deus era grandioso, e ele pequeno diante desse Deus. Por isso, ele quando escreve Eclesiastes, a recomendação dele para as pessoas que fossem ter acesso a esse livro, era na verdade viver uma vida simples, uma vida humilde, né? Simplicidade também significa frugalidade, que é ausência de complicação. O livro de Eclesiastes é um chamamento a cada um de nós a descomplicarmos a nossa vida. Porque na maioria das vezes somos nós mesmos que complicamos a nossa vida. As coisas de Deus, elas são simples. O Evangelho é simples, a palavra de Deus é simples. Basta com que a gente se debruce sobre ela e possa extrair o melhor que Deus tem para nós. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que a gente às vezes quer complicar aquilo que é tão simples, né? Que a gente quer colocar lá a nossa intelectualidade, o nosso achismo, né? Os nossos interesses, e aí, na verdade, a gente acaba prejudicando aquilo que Deus nos deu como um presente, que é a simplicidade da sua palavra. Deus, mesmo sendo esse Deus grandioso, que está transcendente, longe, ao mesmo tempo, Ele é um Deus de perto, Ele é imanente, Ele está dentro de mim e dentro de você. E a gente não pode negligenciar isso, a gente tem que se abrir para Ele, a gente tem que se desnudar para Ele, a gente tem que se rasgar para Ele, a gente tem que permitir que Ele venha e faça morada em nós. E a simplicidade para ser vivida é um convite de Deus, para que a gente possa abrir a porta do nosso coração e dizer: seja bem-vindo à minha vida, Senhor. Pode se assenhorar, pode tomar conta dela. E aí eu quero compartilhar esse texto contigo. Diz assim a palavra de Deus: ao mal que tenho visto debaixo do sol, e que pesa muito sobre o homem, um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, de maneira que nada lhe falta de tudo quanto ele deseja. Contudo, Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes, o estranho lhe o come. Também isto
é vaidade, grande mal. Queridos, nesse ponto Salomão chama a atenção de cada um de nós que tem acesso a esse livro, de que na maioria das vezes, quando nós acumulamos riqueza, e nós não conseguimos, pelo fato de acumular de forma violenta, de forma fugaz, a gente acumula, e Salomão aqui diz o seguinte, falando a uma pessoa, o homem, e aqui o homem é de forma geral, homens e mulheres. E aí ele diz, o homem é quem Deus deu riquezas, honra, fazenda, e tudo quanto ele deseja, em alguma outra versão diz, tudo quanto deseja a sua alma. Então é Deus que nos dá riqueza, mas se nós não soubermos desfrutar disso, nós vamos jogar fora todo bem, todo presente que um dia Deus nos deu. E aí Salomão diz, antes porém, contudo, Deus não lhe dá poder para daí comer, o estranho vem e lhe o come. Sabe o que Salomão está ensinando para a gente aqui, de modo prático? Salomão está ensinando para a gente, que a gente pode acumular o tanto que a gente desejar, porque é Deus que vai dar isso para nós. Salomão está dizendo que a gente pode se afortunar e alargar as nossas tendas de uma forma maravilhosíssima. Mas ele está chamando a atenção de cada um de nós, que tem vivido debaixo desse sol, que no mesmo lugar onde se põe, uma hora também nasce. É interessante que Salomão, ele diz, olha, você pode enriquecer, juntar tudo isso, mas se você juntar tudo isso sem um propósito de vida, sem um plano, sem um foco, você vai acumular para outro desfrutar. Às vezes as pessoas ficam preocupadas em acumular, juntar, e elas não conseguem perceber que no fim da vida, elas deixarão aquilo como herança, e na maioria das vezes, como herança para alguém que não participou do projeto de acumular riqueza. Alguém vai desfrutar daquilo, vai ser beneficiado com aquilo, sem de modo algum ter trabalhado para que aquilo pudesse acontecer. E aí esse livro de Eclesiastes é uma das coisas mais maravilhosas que eu percebo, é que esse livro foi escrito para que as pessoas pudessem de modo individual entender que não há nada de mal em enriquecer. O mal está em se tornar escravo da riqueza. O mal está em se tornar escravo do dinheiro. E aí eu quero te chamar a atenção a vir comigo, de que isso atinge todas as etapas da vida humana, todas as idades, todas as gerações. Porque ainda Salomão escrevendo Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, antes de acabar o livro, esse livro de Eclesiastes, ele é compreendido por 12 capítulos. E aí interessante que no capítulo 11, verso 9, ele fala aos jovens: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração, todos os dias da sua vida, anda pelos caminhos do teu coração. Sabe, porém, que num determinado dia, Deus te trará todas as coisas a juízo. Em outra versão, Deus te pedirá contas. Então é interessante que na maioria das vezes, o que o jovem quer? Enriquecer, já viu isso? Chega uma fase da vida de um jovem ou de uma moça, que o sonho maior é enriquecer. Alguns até vivem murmurando e lamentando, mas se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo outro. E eles vivem desesperadamente atrás da riqueza. Eu não sou diferente de ninguém, já passei por essa fase. E o meu conselho para um moço e para uma moça que pertençam ao Senhor
é sempre o seguinte: deem um passo de cada vez. Porque se você esticar muito a perna e quiser queimar uma etapa num passo da sua existência, você pode vacilar e cair. Já conheci pessoas com a idade bem avançada que acumularam riquezas. E que numa declaração de tristeza e de angústia viraram para mim num dado momento, numa conversa, e disseram: fiz tanta coisa para conseguir o que tem hoje. E para mim, tudo que tenho, dizia ele, não vale de nada agora nesse momento. Há coisas que o dinheiro não pode comprar. Há coisas que o status não pode fazer. Há coisas que o glamour das fotografias que saem nas capas das revistas, nas histórias românticas dos filmes de cinema, eles não podem tornar isso realidade. A realidade da vida humana é bem diferente. O convite da palavra de Deus é que a gente venha estabelecer um padrão de simplicidade para nós. Deus deseja que o seu povo viva confortavelmente. Mas a vontade de Deus é que a gente viva isso primeiro com um alvo, com um plano, com um propósito. Se tudo isso que eu estou fazendo, se todo esse empreendimento que eu estou realizando, se todo esse esforço, que muitas vezes me leva ao esgotamento, não me resultar na glorificação do nome de Deus, de nada me aproveitará. É necessário viver com alvo, para não chegar lá no fim da vida, olhar para trás e dizer, não valeu a pena. É necessário estabelecer propósitos, para não chegar lá na velhice e dizer, a minha vida não valeu de nada. Primeira coisa que eu observo quando quero falar sobre simplicidade para ser vivida, é que é necessário ter estabelecido diante de nós um alvo. Paulo falando aos Coríntios, capítulo 9, ele diz uma coisa interessante aos Coríntios, versículo 26, ele diz, eu não corro como alguém que não tem um alvo, e nem vou socando o ar. Vamos lá, gente, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 9, verso 26. Pois assim eu corro, não como indeciso, ou seja, sem um objetivo, sem um alvo, em alguma outra versão. Assim combato, não como dando socos, combatendo no ar. Paulo tinha o quê? Foco, alvo, propósito. Para que a gente venha viver uma vida confortável aqui, e que a gente possa chegar lá na frente, respirar fundo e dizer, valeu a pena viver essa vida. É necessário que isso esteja claro diante de nós como memorial. Eu não vou correr em vão. A minha vida será orientada por um alvo, por um propósito, um objetivo, uma meta. Como é ruim quando a gente percebe que as pessoas estão deixando o tempo passar sem um propósito, sem um objetivo. Sabe, você que me ouve, talvez você esteja pensando, pastor, mas o tempo já passou, e eu estou agora com essa idade, e a minha vida realmente está desfocada, a minha vida está sem um plano, um propósito, um alvo. Eu quero te dizer, chegou o tempo de Deus na sua vida, estabeleça hoje um alvo, e diga, eu vou perseguir isso até o fim dos meus dias.
Eclesiastes 7:6. Me ajude, Lila, por favor. Olha o que diz. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo da panela, tal é o riso do tolo, também isso é vaidade. Sabe o que o apóstolo, o sábio Salomão está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui o seguinte, que se nós nos distrairmos, se nós nos envolvermos com certas conversas, se nós nos distrairmos em certos ambientes, se nós não valorizarmos o tempo da nossa vida, que é muito precioso e passa rápido demais, se nós vivermos a vida o tempo todo patinando, sem sair do lugar, isso é o riso do tolo. E aí, sábio Salomão diz aqui, também isso é vaidade. Pode colocar o verso 8, Lila. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e a peita corrompe melhor. Vamos lá, pode botar aquele lá, o que foi aquele? Pronto, bota o 7. Vamos compreender tudo. Isso, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e a peita corrompe o coração. Olha que coisa interessante. Veja só. A sabedoria, muitas vezes, não tem valor nenhum, se ela não vier do alto e não for colocada no lugar certo. Até a peita corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Eu já vivi uma situação aqui, onde fui convidado para celebrar um casamento. Era num hotel luxuoso, no salão ouro desse hotel. Eu não havia sido convidado, fui um convidado praticamente em cima da hora. Era um outro sacerdote que havia sido convidado de uma outra fé, por conta da estrutura daquela família, estrutura religiosa. E de repente, acontece algo, a família converte ao evangelho, passa a frequentar uma igreja de uma amiga minha, e essa amiga me liga dizendo: olha, Márcio, tem uma família aqui, que é muito importante na cidade. Eu estava recém-chegado, eu não conhecia ninguém, nem nada. E aí essa amiga disse: olha, Márcio, tem essa família importante, são autoridades, e acontece que eles converteram na minha igreja, mas eu não me sinto muito preparado. Eu sei que você, um dos seus prazeres, uma das suas alegrias é celebrar casamento. Fica aqui a dica para quem ainda não casou. Né, André e Rafa? Então o que acontece? Aí a questão essa amiga me apresentou a família. Era uma família de autoridade. E aí eu fui sabatinado, porque na ideia daquelas pessoas, um pastor falava errado. Nós vai, glória. Deixa eu te dizer uma coisa. Faz 50 anos que essa história tem mudado no nosso país. Faz mais, 60 e tanto, desde 1950, quando a nossa denominação Assembleia de Deus, olha um pouquinho da história aqui, quando a nossa denominação da Assembleia de Deus se tornou autônoma, no sentido de não depender mais dos irmãos americanos, porque de 1911, quando a Assembleia de Deus foi fundada, até 1950, os irmãos americanos da Assembleia de Deus, que não tinha nada a ver com a fundação da Assembleia de Deus aqui do Brasil, eles amaram tanto a nossa igreja que investiram financeiramente. A igreja foi crescendo.
tudo que era beco, tudo que era viela, tinha um ponto de pregação da Assembleia de Deus. É verdade. E para mim, na minha visão de hoje, são as nossas células. Quantas vezes, eu sou bem mais novo, né? Mas eu vivi isso na minha terra. Passava por uma casa, ponto de pregação da Assembleia de Deus. Sabe de uma coisa? Em 1950, nós já tínhamos uma estrutura eclesiástica formada. A grande maioria dos filhos de pastor já tinha formado, graduação. Alguns já tinham ido até estudar fora. E a denominação cresceu, estourou, e é o que é hoje, a maior denominação evangélica do Brasil. Com a valorização dos dons espirituais, sempre. Mas nunca deixando de lado a palavra de Deus. Nós também crescemos no ensino, no conhecimento das Escrituras Sagradas. Nós entendemos perfeitamente que, se deixar levar por esse estilo de vida corruptível, não resultaria num final maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Aí uma das coisas que me chama a atenção é exatamente essa experiência vivida por mim. Eu morava num lugar simples e de repente a família diz: olha, nós queremos ir até a sua casa. Eu entendi o recado, eles queriam ver como é que eu e minha família vivíamos. A casa de um homem, de uma mulher de Deus pode ser simples, mas nunca pode deixar de ter a graça e o Espírito Santo dentro. Chegaram lá, o patriarca não foi, mas a matriarca foi, a mãe da noiva, a noiva, a irmã da noiva, que depois eu casei. E lá, me sabatinaram: olha, o senhor sabe que era o sacerdote fulano de tal, famoso aqui no Brasil, que ia celebrar, né? Mas houve essa mudança. Sim, eu estou sabendo, estou ciente disso. Mas olha, nós queremos dizer que nós temos uma parte da família que não está satisfeita com isso não. Eu disse: fiquem à vontade. Ainda está em tempo de vocês decidirem. Mas a mãe da noiva e a noiva disseram: não, nós queremos que você faça o casamento, pastor. E me fizeram perguntas sobre a minha formação, isso e aquilo. Sentiram dentro da minha casa uma paz que não haviam sentido em outros lugares. Não tinha luxo, não tinha um móvel importado. Cá entre nós, naquela época eu não tinha nem dinheiro no banco, mas eu tinha uma coisa que ninguém podia roubar de mim: a presença do Espírito Santo de Deus. Olha, hotel tal, salão ouro, hora tal. E aí eu gosto de conversar com os noivos antes. Conversei com os noivos, o rapaz era um deputado federal. E aí conversamos, tratamos tudo. Na conversa eu fiquei sabendo: tem um irmão da minha mãe, que é uma autoridade aí que está espanando. Inclusive insistindo em dizer que você não casa, não vai fazer o casamento. Sabe de uma coisa? A minha vida inteira eu tenho enfrentado dificuldades. Mas quem anda comigo aqui na Igreja Dan sabe, eu sempre digo: pelo tamanho da investida, eu posso contemplar a grandeza da bênção. Todas as vezes que o diabo se levantar contra você, entenda, Deus tem um plano maior para o seu fim. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém em que possa tragar. Então, ser sóbrio, vigiando, não se deixando levar,
não sentando na roda dos escarnecedores, tendo uma postura, um testemunho pleno a dar. Escuta, uma das coisas mais lindas que Deus faz com um homem, com uma mulher que serve a Ele, é fazê-los andar altaneiramente, isto é, com o corpo ereto, com a cabeça levantada. Eu quero declarar nessa manhã, meu irmão, minha irmã, ninguém vai roubar o projeto de Deus da sua vida, ninguém vai roubar os planos de Deus para a sua vida. Você é um escolhido de Deus, aleluia. Oh, glória! Aleluia! Seja sóbrio, vigilante. Não se deixe levar. E aí, chegou o dia do casamento. Tudo preparado, tudo lindo. Na hora que eu chego, a mãe da noiva e os irmãos dela estavam bem na minha frente quando eu cheguei. Cumprimentei a mãe da noiva, cumprimentei um outro irmão da mãe da noiva que era uma autoridade. Quando fui cumprimentar o outro irmão que havia dito aquilo, ele me retraiu a mão e não apertou a minha mão. Virou as costas e se retirou. Já estou acostumado a isso. Já perdi a conta de quantas vezes as pessoas sentiram um certo asco para apertar a minha mão. Mas eu posso dizer como o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. E sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Fomos lá para o altar celebrar o casamento. E a cerimônia aconteceu. E como sempre Deus tem nos dado graça, estou vendo a Jana aqui, tive recentemente a alegria de celebrar o casamento da Jana e do Kiko. Estavam lá também autoridades, mas com uma postura diferente. Que coisa, né? A graça muitas vezes determina o ambiente, não é o ambiente que determina a graça. A Jana está cheia da graça, o Kiko está cheio da graça, então o ambiente muda. Porque nós somos agentes de transformação de ambiente. Aonde a planta dos nossos pés pisa, o ambiente fica contagiado positivamente pela nossa presença. Daí que celebramos o casamento. Aí houve a aproximação da pessoa. E disse, eu vim lhe pedir perdão. Eu compreendi coisas contigo falando no casamento da minha sobrinha, que até hoje, mesmo sendo quem sou, não havia compreendido. Ei, mas é esse Jesus que faz isso. Se a gente começar a se inflar como um balão, o Espírito Santo, ele tem uma agulha poderosa. É isso. Ter um alvo estabelecido diante de nós. Segundo, não se distrair com as coisas deste mundo. Eu estava pensando nessa manhã, minha gente. Eu tenho muito cuidado para não forçar nenhum texto bíblico. Mas eu estava pensando, meu Deus, meu papai está lá há 40 e tantos dias numa UTI. Como tem sido difícil admitir a ideia de que vou perdê-lo a qualquer momento, né? A gente chora, a gente lembra daquilo que a gente queria ter dito e ainda não pôde dizer, e agora não dá mais para dizer. A minha esposa, ela essa semana me viu chorando e disse, escreve uma carta para ele, manda e pede aos seus irmãos que falem, leiam a carta no ouvido dele. Rapaz, eu não entendo nada dessa área, eu não sei se isso acontece, não acontece, se entende, não entende. Mas o que importa para mim é que se papai partir agora, ele vai para a glória. Então, tem que haver um consolo no meu coração, né?
Agora, olha só, não se distrair com as coisas deste mundo. Eu hoje pela manhã estava pensando, quando Deus criou Adão, colocou um sono profundo nele, e de uma das suas costelas, ele retira-lhe a costela, faz uma cirurgia. Essa palavra no hebraico, para esse sono profundo que Adão teve, é tardemá. Significa um sono profundo de alguém que é anestesiado para passar por uma cirurgia. Agora olha só, Adão cai no sono, Deus vai lá, opera aquela cirurgia lá, tira a costela dele, faz daquela costela uma mulher. Ele olha para ela e diz, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. E Deus então fez com que aquele casal pudesse habitar plenamente, desfrutando de toda a riqueza do jardim do Éden. Éden significa delícias. Deus muitas vezes faz da nossa própria casa um jardim do Éden. Na maioria das vezes, quando nós nos casamos e vamos morar numa casa com o nosso cônjuge, Deus transforma a nossa casa num jardim do Éden. Foi isso que Deus fez com Adão e Eva, minha gente. Deus entregou aquele lugar maravilhoso para eles viverem eternamente, não morrerem. Agora o que houve? Vem uma serpente, o diabo, travestido numa serpente, porque é isso que ele é mestre em fazer. Ele traveste-se o tempo todo, ele se mostra diferente de como ele é o tempo todo, e lança uma conversa no ouvido da mulher. Estava tudo perfeito, e de repente ele consegue desviar o coração da mulher. Porque, queridos, primeiro, cai aqui no nosso pensamento, e depois desce para o coração. Quando você percebe, já se enrolou. Quando você percebe, já fez. E aí então, eles são enganados. Deus tinha um plá lá no Rio é um papo. Deus tinha um plá com Adão e com Eva, todo cair da tarde. E aí ele vinha, entrava no jardim pelo portão principal e conversava com Adão e com Eva. Eu fico imaginando as conversas dele, eu queria ter essa conversa. Eu fico imaginando o investimento de Deus na vida de Adão. Eu quero te dizer, homem e mulher que está aqui nessa manhã, Deus tem investido muito na sua vida profissional, mas sobretudo na sua vida espiritual e no seu casamento. Não se distraia. Não se distraia. Aí Deus vem, já sabia o que estava acontecendo, mas se fez de rogado, e perguntou, Adão, onde estás? Adão tinha perdido o quê? A posição dele. Quando a gente peca como sacerdote do nosso lar, como homem, como cabeça, Deus vem e pergunta, onde você está, camarada? A gente, cai. Para a mulher foi diferente. Aí Deus vira-se para a mulher e pergunta para ela, que fizeste? Que aqui, sem querer jogar carga nenhuma nas mulheres, mas as mulheres são muito mais assodadas para realizar as coisas do que os homens. Em alguns momentos ela ajuda, em outros até atrapalha, minha gente. Né? Porque, por exemplo, se uma mulher for assodada para comprar bolsa de marca, meu Deus, o marido está frito. Né? Sapato, tal, viagens, aí o cara fica louco. Uma vez um camarada falou para mim, uma vez um camarada me procurou no gabinete faz muito tempo, pastor, eu estou ficando doido lá em casa, rapaz, tu está tão bem, rapaz,
tu é militar, foi promovido agora, tu está tão bem, rapaz. Então, não, eu estou ficando doidinho. Está ficando doidinho, por quê? O que houve? Não, fulana, minha mulher, olha, ela quer mudar tudo, eu comprei imóveis recentemente, ela disse que tem de desfazer de tudo e botar tudo novo, eu não aguento mais, olha, eu estou devendo tanto, só para satisfazer a ela. Não foi à toa que Deus perguntou para Eva, que fizeste? Os anos, os séculos se passaram, os tempos mudaram, a igreja nasce, o apóstolo Paulo se torna um plantador de igrejas, ensina aos coríntios de uma forma maravilhosíssima, e ele rememora o que aconteceu com Adão e Eva. Eu creio que ele esqueceu de citar Adão nesse texto, viu, gente? Eu creio. Ele só citou Eva. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vamos ler o 2 e o 3? 2 Coríntios 11, 2 e 3. Olha o que diz aqui essa palavra. Paulo falando aos Coríntios, em sua segunda carta. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, pois vos desposei como um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Simplicidade, ausência de complicação. Paulo está dizendo assim, ó, não se distraiam com as coisas deste mundo. Deixa eu te contar uma coisa. Neemias foi um grande administrador do povo de Israel. Neemias viveu uma época de cativeiro assírio. E ele era copeiro do rei da Síria. Copeiro era aquele que provava o vinho antes do rei beber. Porque se alguém quisesse envenenar o rei, primeiro morria o copeiro. O vinho era preparado, o copeiro provava o vinho, dava-se um determinado tempo, se o copeiro não morresse, não estribuchasse, aí então se servia o vinho ao rei. Se o copeiro caísse lá estribuchando, aí, rapaz, tira esse vinho, troca o vinho, troca o copeiro também, porque aí vai para a sepultura, né? Mas era assim naquela época. Neemias era copeiro do rei. Capítulo 1, Neemias chega na frente do rei com um semblante triste. E aí o rei percebe que Neemias está com semblante triste e pergunta, o que foi que houve? Aí Neemias diz, olha, eu recebi mensagem pelo meu irmão mais novo, lá do meu povo de Jerusalém. Jerusalém, gente, havia sido destruída pela Síria, ela ficou só na ruína, no escombro. Deixa eu te dizer uma coisa, historicamente falando, Jerusalém foi destruída total ou parcialmente cerca de 40 vezes. Em todas as 40 vezes, Jerusalém ressurgiu das cinzas, foi reconstruída. Agora olha só, aí o rei pergunta, mas o que houve? Não, meu irmão me trouxe uma notícia que meu povo lá em Jerusalém está em opróbrio, está em angústia, passando necessidade. Mas então o que a gente pode fazer para te ajudar? Aí Neemias usa o senso de oportunidade e diz, olha, eu gostaria de ir para lá com a recomendação do rei e eu gostaria de reconstruir os muros da cidade. A gente vê que Neemias era um excelente administrador que não só reconstruiu os muros da cidade, gente, mas reconstruiu a cidade inteira. Primeiro os muros, porque fala das nossas defesas, da nossa proteção. Depois a cidade, que fala da onde Deus habita, o nosso maior tesouro, que precisa ser guardado, protegido. Agora olha só, aí Neemias vai,
Chega lá, ele faz o levantamento, não comenta com ninguém, faz o levantamento e tal. Sai de madrugada para fazer o levantamento, ninguém sabe do que ele intentava, só contou depois. Deixa eu falar uma coisa aqui, o que eu disse? Não se distrair com as coisas deste mundo. O que Jesus falou? Mateus 22, 29. Ele respondeu lá aos religiosos da época, ele disse, a resposta que tinha sido, em uma pergunta que havia anteriormente sido feita pelos religiosos, ele faz para os seus discípulos. Ele diz para os seus discípulos, vocês precisam ser prudentes como uma serpente e mansos como uma pomba. Não é essa? Por favor. Mateus. Vamos lá. Jesus então respondeu a eles: errais, não compreendendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Há duas coisas aqui importantes para a gente não se distrair: compreender as Escrituras e receber do poder de Deus. Em outro lugar, que eu não estou lembrando agora, Jesus disse: sejam prudentes como a serpente e mansos como uma pomba. Acho que é Marcos capítulo 10, 16, não é isso? É, Mateus 10, 16. Tem hora que o HD do pastor tem que falhar também, né? Vamos lá, gente. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples. Simplicidade. Simples como as pombas. Ok? E aí é interessante a gente perceber que o próprio Senhor Jesus, em Mateus 22, 29, recomenda que nós não podemos estar errando, porque é necessário que a gente conheça as Escrituras e também o poder de Deus. Não adianta só conhecer a letra, tem que experimentar o poder. Salmo 34, verso 8, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Para provar tem que ver, para ver tem que provar. Não dá para distinguir, não dá para separar. É necessário se ambientar a essa experiência de provar sempre das Escrituras e do poder de Deus. Uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode ver é quando um crente não se distrai com as rodas dessa vida, não se distrai com as más notícias desse tempo, não se distrai com nenhum tipo de subterfúgio, não vive tergiversando, uma hora tem uma posição, outra hora tem outra. Uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode ver nos dias de hoje é um crente que é aprofundado na palavra, mas que tem a experiência de viver pelo poder de Deus. Sabe de uma coisa? Não aqui, mas uma vez eu fui pastor lá no interior, e aí tinha um irmãozinho, eu não vou citar o nome dele, né? Vamos lá, irmão José. E aí o irmão José, ele era um camarada assim, uma hora estava cheio, outra hora estava vazio, e aí um dia ele chegava para mim e falava, pá, cantará, bachuri, andará, e vai, profecia e tal, e poder de Deus, e você ficava impressionado. No outro dia eu encontrava com esse irmãozinho, quando eu ia comprar o pãozinho na padaria, e perguntava, e aí, meu irmão, a paz do Senhor, como é que você está? Ele dizia, aí, pastor, está tudo ruim, pastor, olha, eu briguei agora com a minha mulher em casa, na hora de sair no portão, ela me deu uma panelada na cabeça, olha, pastor, até fez um galo aqui na minha cabeça, pastor, está tudo dando errado, meus filhos não me respeitam, no meu trabalho meu chefe me persegue. A vida com Deus é uma vida equilibrada. A vida que Ele tem para nós é uma vida constante. A vida que Deus tem para nós é uma vida sem distração. Neemias começou a executar seu plano. Neemias fez uma coisa maravilhosa. Tapou as brechas dos muros da cidade. Tape todas as brechas dos muros da sua vida. Fecha. Pastor, quem é que pode fechar para mim? Eu sou tão fraco, eu sou tão frágil. O Espírito Santo. Comunhão com Ele, andar com Ele, ser pleno dEle. Não é um dia está cheio, outro dia está vazio.
Um dia você está explodindo de Deus, outro dia está vazio. Eu temo pessoas assim. Neemias tapou as brechas. Mas ele tinha inimigo. Deixa eu te dizer uma coisa, sempre que Deus te entrega um projeto, inimigos se levantarão. Sempre que Deus plantar uma coisa boa no seu coração, um inimigo opositor vai se levantar contra você. Família, parentes, colegas de trabalho, sei lá. Mas uma coisa é certa, vai se levantar. Aí, tinha uns camaradazinhos que se introduziram no meio do povo de Israel, que estava ajudando Neemias na reconstrução dos muros, acabando a reconstrução, a restauração dos muros. Sambalá, Tobias e um outro chamado Gesem, que era lá da Arábia. Vieram e disseram assim: Neemias, dá um tempo com isso aí, dá uma paradinha aí, vem com a gente adorar fora da cidade, fora dos muros, longe dos muros. Lila, pode projetar para a gente Neemias capítulo 6, versículos de 1 a 9? Essa história está aqui. Neemias 6, de 1 a 9. Olha só que coisa interessante. Quando Sambalat, Tobias e Gesem o Arábio, o resto dos nossos inimigos souberam que eu já tinha edificado o muro e que nele já não havia... Oh, meu Deus. Fiquei até com vontade de falar em língua agora. Meu Deus, isso aqui é forte demais, gente. Ó, deixa eu te falar, não se distrai não. Leva isso como um ouro de Deus para a sua vida. Distrai não. Vou repetir, quando Sambalat, Tobias e Gesem o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, porque os três aqui eram os cabeças, eram os líderes, eram os demônios mor, né, os demônios chefes. Mas olha só, eles tinham um exército contra o povo de Deus, contra Neemias. Souberam que eu já tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma. Ainda que até este tempo não tinham posto as portas nos portais. Simplicidade para ser vivida. Deus começou uma construção aqui, Manu, e Ele só vai terminar lá. É um processo. As brechas dos muros estão fechadas, mas as portas ainda não foram colocadas no lugar. Sambalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias da planície de Ono. Olha só. Eles, porém, tentavam fazer-me mal, diz Neemias. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer. Será que você está compreendendo o que Deus está querendo dizer para você aqui? Deus está dizendo: filho, filha, não se distraia. Quando vier um convite desse, você diz: estou fazendo uma grande obra, não poderei descer com vocês. Mas vamos lá, é só um bate-papo numa sexta-feira, se libera aí dos seus outros compromissos e vem com a gente. Não. Espera aí. Você só vai perder uma aula presencial da escola ministerial da Igreja Adã. Vamos dar um passeio de jet ski lá no lago. Não. Vou ficar 2 horas aprendendo a palavra de Deus. Depois eu vou dar um passeio. Não se distraia. Espera aí. Você vai entregar o dízimo esse mês? Você já viu o tanto de conta que veio para pagar na fatura do cartão? Não se distraia. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer.
Por que cessaria essa obra? Olha só o processo, ó. Uma vez que foi iniciado, a gente tem que permitir que Deus termine. Enquanto eu as deixasse e fosse ter convosco, do mesmo modo mandaram dizer 4 vezes. O inimigo nunca vai desistir. Ele vai o tempo todo mandar mensageiro, o tempo todo mandar um convite. O tempo todo. Vem. Santo Agostinho, que foi uma das maiores contribuições teológicas de todos os tempos da igreja cristã, Santo Agostinho tinha um vício do álcool. Jovem, pai comerciante famoso, mãe devota, dedicada às questões da igreja e também às questões da palavra. Um dia, ela foi conversar lá com o bispo da sua cidade, dizendo: olha, eu estou desesperada, porque meu filho é um jovem ébrio, meu filho sai com os rapazes da idade dele e volta bêbado toda madrugada, não quer nada com nada, não estuda, não valoriza o esforço do pai por pagar boas escolas para ele. E aí o bispo vai e diz: olha, as suas lágrimas são como que orações diante de Deus. Deus não rejeita as lágrimas de uma mãe. Continue orando. Aí Agostinho, eu acredito que deve ter sido numa sexta-feira, porque o diazinho bendito, né, para a turma exagerar. Aí ele vinha lá, bebunzão, pá, tal, tropeçando. Eu imagino quantos tombos ele deve ter levado. Outro dia, eu fui jantar com um irmão num restaurante. Quando eu saí, eu vi um homem jovem, completamente entorpecido, bêbado, e ele estava, assim, sem rumo. Eu já estava saindo com o carro, eu passei ao lado dele. Quando ele foi para lá, foi para cá, ele dava 10 passos para lá, 5 para cá e tal, cambaleando. Eu pensei, a qualquer momento ele vai cair. Quando eu pensei, ele deu uma tropeçada na calçada e voou uns 2 metros, bum, bateu com a cabeça no chão. Sem rumo, sem direção, distraído com as coisas desse mundo. Mas até para os distraídos, Deus tem um plano. Um dia eu estava distraído e Ele fez um plano para a minha vida. Um dia você estava distraído ou distraída e Deus fez um plano para a sua vida. Agostinho veio lá bebum. Pai, bêbado enxerga alguma coisa, minha gente? Bêbado não enxerga nada. Aliás, bêbado às vezes enxerga até muito, porque vê as coisas se multiplicando, né? Mas Agostinho vinha andando, tudo escuro. Eu imagino o século IV, gente. Eu imagino como é que era a luz da lua. E ele veio andando, e ele olha um papelzinho no chão. E ele que estava bêbado viu o papelzinho, arriou. Eu fico imaginando o cara bêbado ter condição de flexionar a perna, arriar, pegar o papelzinho, levantar. Porque se o bêbado arreia, ele fica por ali mesmo. Mas aí ele levantou, pegou o papelzinho, e estava escrito assim em latim: toma, lede, toma e lê. E a inscrição que tinha naquele papelzinho era Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque para mim é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Ali ele converteu e se tornou a bênção que é para todos nós. Escreveu uma obra que nós temos em português, chamada Patrística, que é a maior contribuição teológica que a igreja cristã tem recebido até hoje, depois do apóstolo Paulo. Que coisa tremenda, né? Não se distrair. Neemias
disse que não poderia deixar a obra para ir com eles adorar. Às vezes a proposta é até boa, né? Uma viagem, uma pescaria, sei lá. Lá no Rio a gente diz, foge que é laço. Do mesmo modo mandaram dizer 4 vezes, e do mesmo modo lhes respondi. Então, Sambalate ainda pela 5ª vez. Que coisa, rapaz, o inimigo não cessa, não deixa. Me enviou o seu moço, com uma carta aberta na mão. Aí o que ele vem? Aí ele faz o quê? Uma calúnia, uma denúncia sem causa. Já reparou quantas vezes a gente, por amor a Cristo, é denunciado, é caluniado, é acusado? Eu não sei vocês, eu acho que tem um negócio aí, um certo estigma, porque o que às vezes eu recebo de acusação, só a graça de Deus. Mas aí a gente pode dizer como o apóstolo Paulo, o Senhor é quem me justifica. Olha só, aí ele começou a dizer aqui que o seguinte, não só Neemias, mas a turma dele era o quê? Uma turma de revoltosos. Que coisa, olha só. Sambalate ainda pela 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: entre as nações se ouviu e Gesem o diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, e por isso tu estás edificando o muro, e segundo se diz, queres fazer-te rei deles, e que constituístes profetas para proclamarem a respeito de ti em Jerusalém, há rei em Judá. Ora, estas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Olha que coisa. Simplicidade para ser vivida. Eu fico imaginando como poderia estar a estrutura emocional de Neemias numa hora dessa. Rapaz, estão dizendo que você quer se proclamar rei, você é um revoltoso, é um rebelde, e tem uma turma que já está se preparando para te levar ao trono em Jerusalém. Eu fico imaginando, e olha, vamos dizer o rei vai estar sabendo, o rei da Síria, vai estar sabendo. Eu fico imaginando a tentação do coração de Neemias para se entregar, né? Falar, rapaz, vem cá, então tá, então eu vou ceder, então vou ser condescendente, tudo bem, o que vocês acham que eu tenho que fazer? Às vezes isso acontece com a gente. Mas Neemias não saiu da posição. Diga comigo, eu não sairei da posição. Olha o que Deus falou com Adão. Onde estás? Posição. Onde estás? Não vá para a direita, meu irmão. Nem vai para a esquerda, minha irmã. Salmo 91 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Marque a posição com essa firmeza. Então mandei dizer-lhe, de tudo o que dizeis, coisa nenhuma sucedeu, mas tu mesmo o inventas. Aí ele termina dizendo, pois todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos hão de largar a obra, e não se efetuará, mas agora, ó Deus, é uma oração, fortalece as minhas mãos. Tem gente que vai dizer, ó, você vai parar, você vai largar o que você está fazendo, você vai ceder. Corre para os pés do Senhor e diga, Senhor, fortaleça as minhas mãos. Eu quero terminar dizendo que simplicidade para ser vivida estará sempre baseado em 2 pilares principais da vida cristã. O temor a Deus e a guarda dos seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12,
penúltimo versículo do último capítulo, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Este é o fim do discurso, tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, como eu disse aqui no início da mensagem. Eclesiastes é um livro escrito para as pessoas, individualmente, para o indivíduo. Quando nós vemos aqui homem, se trata da forma genérica, homem e mulher. Então o que Deus está dizendo para mim e para você, que a simplicidade para ser vivida, não é deixar de fazer aquilo que a gente está fazendo, não é deixar de ganhar aquilo que a gente está ganhando, mas é nunca esquecer do temor do Senhor, e nem nunca esquecer de guardar os seus mandamentos, amém?